Fala aí, aluno de Geo Sem Fronteiras, tudo bem? Me chamo Vitor Hugo Oliveira, eu sou professor aqui do curso do Geo Sem Fronteiras e eu estou aqui para iniciar com vocês o nosso curso de analista GIS com QGIS, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com o módulo de número 1, né? Vocês puderam ver lá na ementa de vocês, com introdução ao SIG e QGIS, né? E a aula de número 1, definição do SIG. Vamos nessa? Nós vamos trabalhar basicamente nesse primeiro módulo, nessa primeira aula, melhor dizendo, um pouco do que é o SIG, né? Fazer alguns trabalhos em relação à definição e conceitos fundamentais, história e evolução dos SIGs, importância e aplicação dos SIGs em diferentes campos de atuação e mostrar um pouco dos benefícios e desafios dos SIGs, tá ok? Você pode perceber durante o curso que nós vamos seguir ementas específicas para cada aula, né? Dentro daquilo que está relacionado à ementa geral, né? O quadro geral de aulas, tá bom? Primeiramente, queria dizer a vocês que sejam muito bem-vindos à jornada de aprendizado sobre o Sistema de Informação Geográfica, que é basicamente o nosso conceito fundamental, né? O que significa o SIG, o Sistema de Informação Geográfica, né? Então você pode perceber que o nome, quando ele trata de sistema, ele vai basicamente trabalhar com uma série de dados, né? Uma série de aplicações. Então por isso que hoje em dia, dentro do âmbito do geoprocessamento, diversas profissões utilizam, né, esta ferramenta para suas atividades. Então, a nossa ideia aqui é que você se torne um analista GIS específico com o software QGIS. Então, mas para isso, nós precisamos que você entenda o conceito fundamental. Não adianta chegar lá na frente e saber mexer no programa, saber utilizar as ferramentas, as aplicações, se a gente tem um conhecimento básico. Então, a ideia principal aqui é a gente trabalhar com conceitos e daí fazer uma base para que a gente possa utilizar o programa de forma mais correta e assertiva, tá bom? Então, gente, o que é que a gente pode dizer? O que é o SIG? O SIG, como já disse, ele é o Sistema de Informação Geográfica. É um sistema que foi projetado para capturar, armazenar, manipular, analisar e gerenciar dados, principalmente dados geográficos. Obviamente que outros softwares que são SIGs, na verdade, trabalham com uma série de dados, mas no conceito fundamental é que ele foi projetado para trabalhar especificamente com dados geográficos. O SIG ele é todo software e hardware que realiza funções como a coleta, o armazenamento e a análise e o tratamento desses dados geográficos, né? Então, dados georreferenciados, como vocês podem ver aí. Então, o contexto geral do Sistema de Informação Geográfica é esse. Nós vamos trabalhar basicamente com dados georreferenciados, dados geográficos. E aí, no decorrer das aulas, vocês vão entender quais são esses dados e quais são as aplicabilidades de cada dado. Tá bom? E assim, algo que a gente pode deixar bem claro para quem está iniciando nessa jornada com o Sistema de Informação Geográfica é que não é meramente ser um apertador de botão, né? Como a gente está tratando de um programa computacional, a ideia aqui principal é que você não seja meramente um apertador desse botão para gerar uma informação, né? A ideia é que você tenha conhecimento das informações que estão sendo tratadas e daí gerar um produto de qualidade. Não é à toa que você vê nessa imagem que está de lado, né, que nós temos o método, nós temos pessoas trabalhando, juntamente com o software, que seria aqui o próprio QGIS, a junção desses dados com uma máquina, com um hardware, com potencial de utilização. Então, o SIG ele não é só meramente um sistema, né, de informação geográfica para ser utilizado no computador, né? Vocês vão ver na história dos SIGs que os SIGs eles foram criados sem ser uma utilização com o computador, né? Então, a ideia principal é que a gente entenda esse contexto, né, que o SIG ele envolve uma série de fatores, tanto quanto o método, pessoas, softwares, dados e o hardware, que seria o computador que vocês estão utilizando. Tá
bom? Então, o SIG, ele é uma ferramenta poderosa que nos permite visualizar, questionar, analisar, interpretar dados, né, para entender relacionamentos, padrões e tendências. Basicamente, esses relacionamentos, padrões e tendências são essas informações que vocês estão vendo aí do lado, né? Todo o contexto de uma base cartográfica que vai ter uma série de informações, né? E essas informações elas podem ser de diversas formas. Por exemplo, elas podem ser dados geográficos, dados que são gráficos ou não gráficos. Normalmente os SIGs também tem a possibilidade de vocês trabalhar com números ou dados alfanuméricos, né? Fazendo com que a gente possa, né, ir visando trazer análises espaciais e modelagem de superfície. Você pode perceber aqui dessa imagem do lado que tem uma série de informações em que sentido. Nós temos aqui uma base cartográfica, uma base topográfica, que vai trabalhar com parcelas, com zoneamento, com corpos hídricos, né? Que está caracterizado aqui como várias áreas úmidas, cobertura do solo, solos. Né? E tem a parte também dos estudos socioeconômicos, que são dados específicos, né? Dados não gráficos, inclusive. E tudo isso vai ser trabalhado aí com a sobreposição de camadas. Vai ser processado, esses dados vai ser analisado e isso a gente vai gerar uma informação geográfica. Então, o SIG ele nada mais é do que uma ferramenta que vai permitir visualizar, tratar, questionar, interpretar todos esses dados. Então, quando eu digo para vocês que a ideia aqui é que a gente não seja um mero apertador de botão, é justamente isso, para que nós, ao utilizarmos o programa, nós basicamente sabemos, vamos saber o que a gente está fazendo, certo? Então, eu, como os professores também aqui do Geo Sem Fronteiras, temos isso em mente, né, de trazer essa base específica para você que está adquirindo o curso e a gente começar a trabalhar, né, dentro do ambiente geral, certo? Com várias especificidades, né, várias análises, mas sabendo o que fazer, beleza? E aí, se tratando de história e a evolução dos SIGs, né, basicamente os SIGs eles têm raízes, como eu disse para vocês no início, né, ele não foi gerado principalmente para ser utilizado no computador, mas cresceu, a evolução do sistema de informação geográfica veio com o advento, né, com a tecnologia e a popularização dos computadores, mas a raiz do SIG vem lá dos anos 1960, certo? A partir ali da década de 70 e 80, com a utilização, né, e a popularização dos computadores, como muitas pessoas não tinham acesso, essa utilização ela ficou mais restrita ao ambiente acadêmico, né? Então, o processo, né, vamos dizer assim, de universalização do SIG só veio acontecer a partir dos anos 90, né? Quando o SIG, de fato, o Sistema de Informação Geográfica, ele passou a ser utilizado como um instrumento de apoio à decisão. Hoje nós vemos aí basicamente nas prefeituras, no Estado como um todo, né, na iniciativa privada, a utilização do Sistema de Informações Geográficas atreladas a outros softwares, né? Mas basicamente o SIG ele teve essa popularização a partir da década de 90. Você pode ver aí na imagem, né, foi um mapa, né, elaborado por um médico. Ele utilizou o princípio do sistema de informação geográfica, aquilo que está relacionado à cartografia, né, para entender, fazer uma análise espacial do surto de cólera, né, no Barro de Sorro, na Inglaterra, né, lá no ano de 1854. Então, nessa época aí, se utilizou o princípio da cartografia justamente para isso, né, para fazer análises específicas, né, de uma área específica da saúde, não é nem só da geografia, mas uma área específica da saúde, para trabalhar, né, com o sistema de informação geográfica. Tá ok? E aí, no decorrer do tempo, depois dessa popularização, o SIG ele foi sendo utilizado por uma série de atividades. Eu trago para vocês aqui uma imagem
da espacialização de um loteamento urbano na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, que ele foi aprovado no ano de 1949, ou seja, ainda, né, desenhado de forma bem simplista, e ele foi atualizado no ano de 1988, né, já com essa parte de parcelamento do solo. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é que isso, né, de fato, é uma utilização de um princípio do sistema de informação geográfica. Hoje, quando a gente vai trabalhar com a parte de parcelamento do solo, nós utilizamos dos princípios de vetorização, né, de cálculo de área, né, de demonstração de testadas e fundos e frente de lotes, algo que já lá atrás o pessoal já trabalhava, né? As pessoas já trabalhavam com o conceito de sistema de informação geográfica, mas desenhando ali no papel mesmo. Só que já é uma ideia de utilização de um princípio geográfico, né? De um princípio de parcelamento de solo. Beleza? E aí, gente, a importância do sistema de informação geográfica está dentro disso que eu acabei de falar. Eles estão aí, está sendo muito utilizado, né, em diversas atividades. Então, a gente pode aí citar áreas como urbanismo, gestão ambiental, área da saúde, como foi o caso, né, do médico lá no Barro de Sou, na Inglaterra. Da segurança pública, nós temos aí várias informações e vários mapeamentos relacionados à segurança pública, né, no país inteiro, inclusive, e muitos outros, né, auxiliando na tomada de decisões que são informadas, né, que são caracterizadas. Então, essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês é basicamente mostrando, caracterizando que o SIG está sendo utilizado em diversos campos de atuação, né? Nós podemos ver aí a utilização do SIG na análise demográfica, na engenharia, na parte de meio ambiente, caracterização de áreas de preservação permanente, no próprio geomarketing, que é algo que está sendo bem difundido hoje, né? A área de finanças, você pode pegar diversas prefeituras, né, do país inteiro na área de secretária de finanças, né? Está trabalhando diretamente com os SIGs, né? Nós temos também a área de modelação, parte de contenção de enchentes, tudo isso se utiliza, né, de um sistema de informação geográfica. Trabalha também com operações, o pessoal da logística também trabalha muito com o SIG, né, para monitoramento de redes, caracterização de rotas mais fáceis, né? Nós vamos trabalhar um pouco com isso aqui no decorrer do curso. A parte de administração de terrenos, que é o que eu mostrei para vocês basicamente, caracterização de loteamentos, venda, compra de lotes de terrenos e tudo mais. Questão de serviço ao cliente, nós temos empresas ou próprio órgãos públicos trabalhando com o SIG para fazer esse serviço ao cliente, para trazer um serviço de maior qualidade. Seleção de locais, procedimentos de urgência, a área da saúde também trabalha muito para saber foco de dengue, foco de covid, fazer esse mapeamento específico, né? Então, o SIG está em diversas áreas, a gente não vai citar todas aqui porque senão vai demandar muito tempo, mas hoje, basicamente, a utilização do sistema de informação geográfica ele está relacionado a todo tipo de atividade, tá ok? E quais são os benefícios? Quais são os benefícios do sistema de informação geográfica? Eu citei 4 aqui, mas como eu já disse, são uma infinidade. Nós temos a utilização aí do sistema de informação geográfica numa série de fatores. Mas os principais benefícios é a tomada de decisão informada, ou seja, aquela caracterização, aquele mapeamento que está sendo elaborado, ele está relacionado a uma série de dados que foram coletados. Então é importante que vocês tenham a noção de quais são os dados que vão ser coletados para produzir os mapeamentos, né? Nós podemos também trabalhar com uma série de dados complexos. Então, quando eu trato de segurança pública, a ideia é entender que são dados complexos, mas que o SIG consegue mapear de forma mais tranquila, né? E a gente poder visualizar isso de forma mais qualitativa. Nós também temos o gerenciamento de diversos dados. Vocês vão ver no decorrer do curso a possibilidade de a gente trabalhar com infinidade de dados, planilhas do Excel, arquivos em Shape, arquivos em KML, arquivos em DXF, que é um princípio do AutoCAD, né? Um princípio de desenho assistido do computador, certo? Juntamente com isso, né, a predição e modelagem.
Nós podemos trabalhar com a modelagem específica de clima, modelagem específica de terraplanagem. Então, há essa possibilidade. Então, os maiores benefícios assim que eu vejo são esses. E os desafios? Os desafios são a necessidade de treinamento. Muitos profissionais ainda insistem em buscar aprender o sistema de informação geográfica, como utilizá-lo, sem ter uma base teórica, né? Que é isso que a gente vai apresentar para vocês durante o decorrer aqui do nosso curso de analista GIS. Nós temos alguns desafios com integração de dados de diferentes fontes, ou seja, ainda há uma preocupação, né, de quem pensa o geoprocessamento como um todo em fazer essa integralização de diversos dados. A natureza e a veracidade de dados, né, nós temos também uma dificuldade em relação à quantidade, né, de dados, principalmente na questão da escala. As escalas de dados são muito diferenciadas, são muito diferentes em diversos órgãos, então isso pode trazer uma preocupação a mais em relação a como a gente vai mapear, como a gente vai tratar ou questionar esses dados. E a questão dos dados serem atualizados ou não, né? Como eu disse ainda, a nossa base de dados geográficos ela precisa estar em constante atualização. E nós não vemos isso. Eu acredito que um dos maiores desafios em termos de utilização do sistema de informação geográfica é uma atualização de dados. Um país com uma dimensão territorial gigantesca como é o nosso, eu acredito, né, que um dos maiores desafios seja esse, a atualização direta desses dados, né, de quem fazer, de como fazer, qual escala vai ser determinada para isso. Então nós temos esse desafio. Beleza, pessoal? Então nós vamos terminando aqui nossa primeira aula. Nós temos aí uma série de aulas, né, em diversos módulos, onde vocês vão aprender especificamente como utilizar o SIG, os princípios da cartografia, né? Essa aula introdutória é mais para mostrar a importância. Durante todo esse módulo de número 1, nós vamos caracterizar essa importância da utilização do SIG, vamos trabalhar um pouco com a questão da cartografia, e é isso. Estamos aqui para atendê-los. Acesse o nosso site, entre em contato com a gente, qualquer dúvida. Tamo aí, tamo junto. Um abraço.